Amém, amados irmãos. Hoje vamos gravar um tutorial do alimento diário desta semana, que nós vimos essa semana, a Era dos Sete Espíritos, e vamos falar sobre a semana 2, cujo título é Os Sete Espíritos Diante do Trono de Deus. Vamos fazer um resumo de todo o conteúdo desse alimento diário, para que os irmãos possam desfrutar e ganhar mais luz sobre esse assunto que nós vimos durante a semana. Então, já na segunda-feira, ele começa com o título, Conhecer os Sinais dos Tempos. Então aqui já nos mostra que nós precisamos conhecer os sinais dos tempos e da volta do Senhor. Conhecer, os sinais sobre o que nós estamos vivendo e sobre a palavra que nós estamos vendo hoje, sobre a volta do Senhor. Ele até comenta aqui sobre a restauração do Estado de Israel, que ocorreu em 1948, e nós podemos ver vários outros sinais na história da humanidade, que nos remetem à volta do Senhor, acordos de paz, que nós vimos em mensagens anteriores. Mas o grande sinal da volta do Senhor, e acredito que esse é o cerne aqui da segunda-feira, é sobre a pregação do Evangelho, sobre o avanço do Evangelho. Isso de forma global, nós temos visto que o Senhor tem se intensificado, o Evangelho tem se intensificado e a igreja tem ditado o ritmo da volta do Senhor. O Evangelho sempre sai à frente e os outros acontecimentos vêm atrás. Um tópico muito importante aqui da segunda-feira fala também que os que almejam fazer parte desse grupo de privilegiados, são as pessoas escolhidas pelo Senhor. Nós hoje somos privilegiados, nós somos escolhidos e separados pelo Senhor. Nós precisamos lutar e perseverar nesse grupo de privilegiados para ser não só apenas aqueles que foram escolhidos, mas aqueles que são eleitos e fiéis, que vão ser encontrados fazendo assim. O alimento diário é muito rico, tem muitas porções, e conforme você vai lendo, você vai se identificando com elas. Estava até há pouco compartilhando com o Fernando, dizendo, olha, eu acho que quando os irmãos escrevem o alimento diário, eles ficam pesquisando um pouco sobre a nossa vida, porque é impressionante, todo dia tem algo que encaixa no teu viver. Por que isso? Porque a palavra do Senhor falando conosco e tocando na nossa realidade. Aqui na segunda-feira fala também que se ainda estamos passivos, se ainda estamos entorpecidos pelas coisas desse mundo, precisamos estar sóbrios, ou seja, atentos ao falar do Senhor, atentos ao falar profético e atentos ao nosso viver, dando a primazia para o Senhor no nosso dia a dia. Seguindo aqui na terça-feira e já fazendo um link com isso que nós acabamos de falar da segunda, ele fala sobre o significado espiritual do fenômeno da aurora, mas antes disso eu queria tocar nesse assunto de estar sóbrios e vigilantes. Aqui fala assim, embora tenhamos de cumprir nossas responsabilidades no mundo, não devemos ficar ocupados demais com isso. É preciso enxergar o que é o mais importante. E o mais importante é aguardar a chegada do dia do Senhor. É mudar de um estado de um estado de vigilância, sobriedade. O que isso quer dizer? É estar atentos, apercebidos à volta do Senhor, não estar dormindo. Pois ele fala que nós somos do dia e não da noite. Eu sempre achava que quando dizia assim, nós somos do dia, não da noite, eu falei, eu tô tranquilo, eu não sou desses que faz bagunça, que sai de noite, e se embriaga, Eu sou do dia, eu sou do Senhor. Mas percebam que neste contexto, diz que ser do dia é estar vigilante com relação à volta do Senhor. Estar vigilante com relação à vontade do Senhor. E que ser da noite é estar dormindo, é não estar vigilante. E esse estar dormindo fala que embora tenhamos de cumprir nossas responsabilidades no mundo, às vezes as minhas responsabilidades me afastam do Senhor. E eu estou dormindo com relação à vontade do Senhor. Então percebam que é algo muito mais sutil. Eu posso estar no meu dia a dia, totalmente ocupado com coisas legítimas do meu dia a dia, e estar dormindo com relação às coisas do Senhor. Isso aqui é não estar vigilante. Então, claro, aquele que se embriaga
até às vezes é algo muito mais grosseiro, ele pode até se aperceber, né? Puxa vida, eu tô vivendo um viver inadequado diante de Deus. Mas aquele que simplesmente está cochilando, às vezes não tem essa percepção. Isso é muito mais sutil. E percebam que este é o viver de um vencedor. Tem um versículo que é Lucas 12:37. O que diz lá? Diz que bem-aventurado o servo que quando o Senhor voltar, ele vai estar vigilante. E aí diz que ele vai estar com o Senhor à mesa. Ou seja, ele vai estar no reino. E o Senhor vai servi-lo. Você já imaginou? O próprio Senhor servindo você? Mas para que isso ocorra, você teve que ter um estado de vigilância. Ou seja, nós somos do dia e não estamos dormindo. Então você veja que isso é algo totalmente prático para o nosso dia a dia. É na segunda-feira de trabalho, de fadiga, de família, né, de filhos, né, de problemas, é estar vigilante. Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor. Esse é o estado de sobriedade. É isso que quer dizer ser do dia. E aí a gente também, mudando de assunto, mas já ainda aqui na terça-feira, né? Ele ainda volta no assunto que nós vimos na semana passada, que o irmão Ademir ainda trouxe para nós o assunto do milagre da aurora, né? Aquela visão da aurora. Então, naquele quadro que nós vimos da aurora, nós temos ali várias linhas, né? Então, tem a noite, tem a aurora astronômica, a aurora náutica, a aurora civil e o amanhecer. Então, hoje nós estamos aonde? Na aurora astronômica, onde os profetas de Deus nos dizem, olha, a aurora está chegando. Ou seja, a volta do Senhor, o amanhecer está chegando. E isso é ali entre o 18 e 12 graus, né? Então, quando os profetas começam a dizer que a aurora está chegando, né, é porque o Senhor está falando com eles. E eles, por ter uma visão mais aguçada, né, ouvem o falar do Senhor, recebem a palavra e transmitem para a igreja, transmitem para nós. E isso quer dizer o quê? Que a gente precisa estar atento, estar vigilante, como eu comentei ali de Lucas. Por quê? Porque a aurora está chegando. Então, a aurora náutica, que ainda não é uma aurora tão visível para que todos vejam, representa a volta do Senhor, é para aqueles que estão apercebidos. E aí quando o Senhor voltar, né, puxa, mas eu não sabia. Não, mas o Senhor está falando conosco. Disse, esteja vigilante, esteja percebido. E aí no item seguinte, que vocês estão vendo ali no gráfico, né, que já chega da aurora civil para o amanhecer, aí pode ser representada pela grande tribulação. Aí todo mundo vai ver, né, ó, agora o Senhor voltou, a igreja foi arrebatada, né? Os vencedores foram arrebatados, e aí chega num período mais conturbado até vir o amanhecer, que aí é a volta pública do Senhor. Então, ele ainda, o Pedro, né, o irmão Pedro, quando deu essa mensagem, e depois os irmãos esmiuçaram isso no alimento diário, ainda deram mais alguns aspectos, né, e explicaram melhor ainda sobre essa questão da aurora, sobre essa questão do amanhecer, da volta do Senhor e do significado de todos desse quadro que nós vimos, né? Então isso é um símbolo, né? Esse da aurora e as linhas do horizonte, essas questões técnicas, vamos dizer assim, né? Da astronomia, né? Da aurora civil, náutica e astronômica, é um símbolo para que nós consigamos absorver melhor, entender melhor essa palavra, que a volta do Senhor é próxima. É isso que quer dizer. O Senhor está voltando. Se o Senhor vai voltar daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, o que importa é o nosso estado de vigilância, de estar apercebidos com relação à vontade do Senhor, né? Fazendo a vontade do Senhor. O Senhor não quer criar um grupo de estudiosos bíblicos, ele quer criar um grupo daqueles que buscam o Senhor e praticam a sua palavra e levam isso para as pessoas. Isso é estar apercebido e vigilante. Então esse quadro da aurora, né, se alguns irmãos ainda ficaram em dúvida, é um símbolo para nos dizer que a volta do Senhor é próxima. E que os profetas do Senhor estão dizendo, o Senhor quer voltar e está voltando. A pregação do Evangelho tem se acelerado porque o Senhor deseja voltar. E a igreja sai à frente, né, fazendo a vontade do Senhor. Prosseguindo aí no assunto, né, do alimento diário dessa semana, nós vimos ainda vários aspectos
Eu destaco que é bem importante, que diz que Deus precisa de um canal, de um instrumento para levar a cabo a sua vontade. E Ele está usando este pequenino rebanho. Nós somos o pequenino rebanho, né? Que o Senhor tem nos usado para levar a sua palavra, para receber a sua palavra e para transmitir aos servos fiéis e a outros. Nós hoje somos a igreja em Filadélfia. A igreja é outra figura que o Senhor nos mostrou, né? Para falar desse tempo final. A revelação à igreja em Filadélfia é para o tempo do fim. É para esse momento que vai fechar a era. Então percebam que nós estamos num dos momentos, eu diria, no momento mais especial da história da humanidade e da história do universo, né? Que o Senhor criou com tanto carinho o homem, né, para cumprir a sua vontade, para ser, né, o seu complemento. E depois de tudo que ocorreu, da queda, né, o Senhor... tivemos a era da lei, né? Estamos na era da graça, a vinda do Senhor. O Ademir até compartilhou conosco que eu tinha esse mesmo sentimento, né? Como eu queria ter nascido lá no tempo de Jesus, poder ter andado com Ele, visto os milagres. Mas percebam que o momento que nós vivemos é um momento muito mais especial, onde o Espírito está 7 vezes intensificado, né, na sua plenitude. O que isso quer dizer? É o poder máximo, na ação máxima, é motor cheio. Para quê? Para cumprir a vontade do Senhor. E hoje nós temos a oportunidade de ouvir esse falar do Senhor e ter a oportunidade de ser arrebatados com o Senhor, de cumprir a sua vontade e um dia poder estar com o Senhor na sua parousia. Eu imagino que os profetas, os discípulos do passado, se vissem isso e dizer, puxa vida, mas lá esse momento é muito mais especial. A gente poder ser arrebatado com o Senhor na sua volta, ter essa oportunidade, né? Então nós hoje estamos vivendo um momento muito especial, nós não podemos desperdiçar isso, estando sonolento, houve uma mensagem, amém. A gente precisa estar apercebidos. Não importa o que te prende, nada pode fazer com que você perca a oportunidade que foi lhe dada de ser um vencedor. Eu digo isso para mim no meu dia a dia. Quantas coisas me tiram a atenção, me distraem. Você pega o celular, às vezes quando você vê passou 1 hora e você estava distraído. Puxa vida, Senhor, nos ajuda, Senhor, a estar apercebidos com relação à tua vontade e à tua obra, né? Ele até diz assim no final de terça-feira, vamos pregar o evangelho porque temos a chave da porta do reino. As pessoas que aceitarem o evangelho pregado por nós devem ser introduzidas no reino. Temos pouca força, mas temos guardado a sua palavra e não negamos o seu nome. Então a palavra de Deus é tudo para nós. É a nossa direção, a nossa luz, o nosso alimento, é o que nos faz, é o que faz haver a obra de Deus em nosso meio. Aleluia. Todas as vezes que invocamos o nome do Senhor, permanecemos ligados a Deus o tempo todo. Puxa, irmãos, isso é maravilhoso. Isso, por um lado, é encorajador, mas por outro lado nos traz uma responsabilidade de ser esses despenseiros da palavra de Deus. E na quarta-feira ele fala sobre a chegada da aurora, né? Fala que a aurora é esse momento tão especial que nós temos vivido. O ministério de João é o ministério para o tempo final, né? Essa palavra que nós temos recebido e tem sido aberta para nós. O livro do Apocalipse é para esse momento, né? Para essa era que o Senhor vai conduzir a igreja para os tempos finais, para a aurora. Né? Tem até ali o exemplo de Jericó, né? Do povo de Israel, quando tomou ali a cidade de Jericó, eles ouviram a palavra e praticaram, foram simples. Levantaram cedo, né, fizeram o que o Senhor mandou e no despertar da aurora as muralhas caíram. Então isso para nós, para nossa realidade é ouça a palavra, busque a palavra, seja simples, pratique. Obedecer não é concordar, é seguir. Você tem que seguir de perto a palavra e praticá-la. E isso vai trazer bênção para a sua vida. Na quinta-feira ele fala, né, esse versículo, irmãos, puxa, quanta chave tem aqui. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Irmãos, bem-aventurado.
aqueles que leem, você lê a palavra do Senhor, você lê a palavra de Deus, você lê os livros, você lê a Bíblia, você é um bem-aventurado. Mas não apenas ler, mas ouvir a palavra, receber a palavra, crer na palavra. Ouvir, crer na palavra. Mas não é só ler, não é só buscar, e não é só crer, não é só ouvir. Guardam as coisas nela escrita, praticam as coisas nela escrita. Ler, ouvir, crer, receber e praticar a palavra. Isso nos traz uma bem-aventurança, nos traz bênçãos. Isso está em Apocalipse 1:3. Então, isso é na quinta-feira, né? Ele fala mais sobre esse assunto, né? E fala sobre o número 7, né? Que é o número da completude, como nós comentamos, da operação completa de Deus, né? Que hoje o Senhor está na sua plenitude, na força máxima, motor cheio, gosta de dizer o Edgardo, né? Para quê? Para avançar, para que o Senhor possa cumprir a sua vontade. Então o livro do Apocalipse fala ali das 7 igrejas, né? Então são símbolos para nós, fala sobre a obra do Senhor, a vontade eterna dele, símbolos das igrejas que passaram por todas as eras, né? E hoje nós estamos nesse momento tão especial. Na sexta-feira ele fala sobre a base correta da igreja, então entrando nesse assunto da igreja, né? É algo que nós temos praticado no viver da igreja, essa base da unidade, né? Então ela é uma base que não pode ser divisiva, né? Você não está na minha igreja, o senhor não, você está errado, né? O senhor não te ama, ou enfim, é uma base que diz que todos aqueles que amam ao Senhor, que creem no Senhor como seu Senhor e Salvador numa cidade, fazem parte da igreja ali. Todos aqueles que amam ao Senhor na terra fazem parte do corpo de Cristo. Então nós nos reunimos com esta base, a base da unidade do corpo de Cristo, uma igreja em cada cidade, recebendo o nome da cidade, como havia, né, ali a igreja em Jerusalém, a igreja em Antioquia, a igreja em Éfeso e assim por diante. Então essa base não pode nos dividir, pelo contrário, tem que nos incluir com todos aqueles que amam o Senhor, todos aqueles que invocam o seu nome. Isso está na sexta-feira, né? Fala sobre essa questão da base da unidade, né? Então todos aqueles que são salvos são membros do corpo de Cristo. Aí no sábado, né, ele fala sobre a visão de João, né, que fala que Deus, quando revela, ele revela ao seu profeta. E João, quando começa ali o livro de Apocalipse, né, Deus fala ao seu profeta e fala que ele anda, né, no meio das igrejas, que ele cuida das igrejas. João teve essa visão, né, e escreveu no livro, então essa visão é para nós hoje. O livro de Apocalipse é para nós, por tempo final, pela era que nós temos vivido. E até fala ali no Alimento Diário, né, que a primeira visão de João, a visão principal, nos mostra que nesse tempo final, Jesus Cristo é o próprio sumo sacerdote que cuida das igrejas. Então isso é algo que você vê, o próprio Senhor está andando no nosso meio e cuidando de nós. Isso, precisamos valorizar essa palavra, né? Então, o ministério de João é especificamente para agora, para o momento da aurora, o momento que nós temos vivido, né? Na sua intensidade máxima, né? O irmão Pedro até usou esse termo, que é fogo, é algo energizado, né? Porque ele estava tentando achar palavras para exprimir, né, que esse poder do Espírito, esse poder do Senhor para nós hoje é fogo, é poder, né? Ele ficou tentando usar palavras para tentar exprimir esse sentimento. Ele falou elétrico, energizado. O que ele quis dizer? Quer dizer que é o poder máximo do Espírito atuando hoje na igreja por meio de nós. Nós somos parte da igreja, parte do corpo de Cristo. Então não é um poder que está fora de nós, ele está dentro de nós, dentro do nosso espírito, para primeiro saturar todo o nosso ser e depois para ir para as pessoas, para alcançar as pessoas. Né? Esse poder elétrico, vamos dizer assim, usando essa figura que o irmão usou, ele tem que encostar nos outros, tem que energizar os outros. Se encostar em alguém, eu tenho que dar choque. Porque eu estou com essa camiseta, ó, posso orar por você? Quando eu chego para uma pessoa e digo, posso orar por você? Esse poder da vida de Deus que está no meu espírito vai passar para outra pessoa. É como se eu encostasse nela, desse um choque nela. Um choque da vida de Deus. Dessa vida que está no nosso interior e que pode passar para outra pessoa. Isso vai ter um eterno peso de glória. Você está resgatando
arrebatando uma pessoa do lago de fogo, de um destino horrível, né, se ela não crê no Senhor, e estou introduzindo ela na eternidade, introduzindo ela em Deus. Puxa, isso não tem, a gente não consegue expressar esse sentimento. É o sentimento de Deus com relação à humanidade, e é o que o irmão tentou expressar aqui, né? E aí, no domingo, né, para fechar essa semana, o título é Os 7 Espíritos diante do trono de Deus. Então, esses 7 Espíritos com esse poder, com essa ação máxima, né? Deus é a nossa base, é a base do universo, é a base de tudo que foi criado, é a origem, né? É a autossuficiência, e essa base é uma base sólida, né? Essa base na qual nós estamos apoiados é uma base sólida. Ele é o eu sou, ele é o que ele é, né? É até difícil para nossa mente racional, humana, entender, né, esse Deus que era e que há de vir, né, que é a base, a essência de tudo que existe, material e espiritual. E aí ele fala, né, que Deus está usando o seu espírito para atuar com toda a potência. Estamos na era do Apocalipse, na era em que Deus revelará as coisas que em breve devem acontecer, na era da conclusão, nesse momento da aurora. Então vejam que a palavra agora está se encaixando, né, do momento da aurora, dos 7 espíritos diante do trono de Deus com o poder máximo. Para quê? Para finalizar essa era por meio da igreja, por meio de nós, cumprindo a vontade de Deus, estando apercebidos, né, estando vigilantes, não dormindo, não cochilando, mas fazendo a vontade de Deus. Então, trazendo isso para a nossa realidade, irmãos, não sejamos, vou usar uma palavra aqui, né, não sejamos seminaristas, não sejamos aqueles que leem, estudam a palavra e fechados no nosso mundo, né, ou aqueles preocupados com o nosso dia a dia, com o nosso viver, mas eu não cometo pecados grosseiros. Nós precisamos ser aqueles que cumprem a vontade do Senhor, que buscam o Senhor, que buscam fazer a vontade do Senhor. O que você tem feito no seu dia a dia para que o Senhor cresça em você e que você cumpra a vontade do Senhor, pregando o Evangelho, né? Eu preciso sair com essa camiseta para eu ser encorajado a dizer para as pessoas, posso orar por você? Porque nesse momento eu levo salvação e eu sou salvo de mim mesmo. Né? No meu dia a dia, no meu trabalho me absorve muito, me toma tempo, mas eu preciso lutar contra isso estando vigilante, dizendo Jesus é o Senhor. Esse tem que ser o cerne, a base do meu viver. Então, irmãos, que você seja encorajado a viver pelo Senhor, a praticar toda essa palavra que nós temos recebido, para ser um com o Senhor. Se apresente nos serviços da igreja. Diga, eis-me aqui, nem que seja para você ajudar a carregar alguma coisa, ligar uma câmera, né, tá junto no serviço de crianças, no serviço de adolescente, no serviço de jovens, no serviço de música, no serviço de literatura, na recepção. Irmãos, são muitos serviços, no serviço de cuidado das pessoas novas, das pessoas que são contatadas pelos corpultores. Nós temos muitos serviços. Se apresente, porque você vai salvar e ser salvo. Né? Isso é estar vigilantes. Vamos estar vigilantes para que quando o Senhor voltar, e nós não sabemos quando vai ser isso, né? O Senhor voltou mais cedo para alguns irmãos, há pouco tempo, né? Os irmãos estavam buscando ao Senhor. Então eu quero estar com esse encargo, buscando ao Senhor. Se o Senhor voltar para mim amanhã, ou se o Senhor voltar daqui 10 anos para levar os vencedores, eu quero estar vigilante, sendo um com o Senhor, com os encargos do Senhor, ouvindo a palavra, seguindo esse mover. Que o Senhor te abençoe, que nessa semana que se inicia na segunda-feira, amanhã, né, no domingo, você possa ser um com esse encargo, com essa palavra, com esse sentimento, estar sob vigilante, para que um dia você possa se sentar à mesa e, puxa, ser servido pelo próprio Senhor. Jesus é o Senhor. Amém.